Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos então agora do estudo da revista Sentinela, é o estudo número 9, que tem o tema Não demore para se batizar. Baseado no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 16, que diz: O que está esperando, levante-se, seja batizado. E qual que é o objetivo do estudo? O objetivo é estudar o exemplo dos samaritanos, de Saulo, de Cornélio e dos coríntios para ter a força necessária para progredir até o batismo. Fiquem à vontade para se inscrever, dar um like e compartilhar. Vamos então direto ao ponto, meus irmãos. Parágrafo primeiro. Quais são alguns benefícios de se batizar? Os benefícios são os melhores. Primeiro, fazer parte da família de Jeová, e isso vai te fazer amigo de Jeová. Segundo, a partir desse momento, Jeová vai ajudar muito mais você, pois você assume um compromisso de lealdade com Jeová. Isso garante que Jeová comece a guiar a sua vida e cuidar de você. E o melhor de tudo, você vai ter a esperança de vida eterna. Parágrafo segundo. O que vamos estudar neste artigo? Vamos estudar alguns obstáculos que muitos venceram para chegar até o batismo e ver o que o exemplo deles nos ensina. Parágrafo terceiro no subtópico. Os samaritanos decidiram se batizar. Parágrafo terceiro. O que alguns samaritanos tiveram que fazer para se batizar como cristãos? Alguns samaritanos enfrentaram obstáculos como a necessidade de conhecer melhor a palavra de Deus, pois aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia e possivelmente Josué, o que limitava o seu entendimento. Parágrafo 4. Como muitos samaritanos reagiram à mensagem de Filipe? Mesmo Filipe sendo judeu, eles reconheceram sua mensagem como vinda de Deus, principalmente porque ele realizou milagres, como curar enfermos e expulsar demônios, o que levou ao batismo. Parágrafo 5. O que podemos aprender com o exemplo dos samaritanos? Os samaritanos nos ensinam que não devemos permitir que o preconceito, a falta de conhecimento, nos impeçam. Quando reconheceram que o que Filipe ensinava era verdade, agiram sem demora e foram batizados. Parágrafo 6. Como você pode imitar o exemplo de Rubem? O exemplo de Rubem nos ensina que as dúvidas sobre a fé, como as que ele tinha sobre a existência de Deus, podem ser superadas com esforço e estudo pessoal. Rubem não ficou com dúvidas, mas pesquisou publicações, o que fortaleceu sua fé. Além disso, ao visitar a sede mundial e ver a união entre os seus servos de Deus, ele se sentiu mais próximo da fraternidade mundial, o que o motivou a ser batizado aos 17 anos. Parágrafo 8, no 7º, no subtópico, Saulo decidiu se batizar. Parágrafo 7º. Que mudança Saulo tinha que fazer para se batizar? Teve que reconhecer a Cristo e estar disposto a passar por provações. Parágrafo 8º, a parte A, o que ajudou Saulo a se batizar? Saulo foi ajudado a ser batizado pela experiência transformadora de ouvir Jesus do céu e ser cegado por uma luz brilhante, o que o levou a meditar por 3 dias e a se convencer de que Jesus era o Messias e que os cristãos seguiam a verdadeira religião. A parte B do parágrafo 8º, de acordo com Atos, no capítulo 22, versículos 12 a 16, como Ananias ajudou Saulo. Ananias ajudou Saulo falando-lhe gentilmente, restaurando-lhe a visão e incentivando-o a não atrasar o batismo. Graças à ajuda e ao incentivo deles, Saulo mostrou humildade, aceitou a verdade e foi imediatamente batizado. Nós temos uma ilustração onde podemos observar ali Saulo entrando na água para ser batizado. Algumas pessoas o observando, sorrindo. Ananias incentivou Saulo a ser batizado e ele aceitou. Parágrafo 9. O que podemos aprender com o exemplo de Saulo? O exemplo de Saulo nos ensina que não devemos permitir que o orgulho ou o medo nos impeçam de ser batizados. Ele demonstrou humildade ao aceitar a verdade sobre Jesus como Messias e estava disposto a fazer mudanças em sua vida, apesar de saber que enfrentaria perseguição. Depois do batismo, ele contou com a ajuda de Jeová
para vencer as provações. Parágrafo 10. Como você pode imitar o exemplo de Ana? O exemplo de Ana nos ensina que, com a ajuda de Jeová, é possível permanecer fiel, mesmo diante da oposição familiar. Apesar de ser ridicularizada e da rejeição, ela permaneceu firme porque amava Jeová. E ela foi fortalecida tanto por Jeová como pelo apoio do seus pais. Seu exemplo nos incentiva a confiar que Jeová nos dará forças para resistir a qualquer pressão se decidirmos ser batizados. Parágrafo 11, no subtópico, Cornélio decidiu se batizar. O que poderia ter feito Cornélio demorar para se batizar? Cornélio poderia ter permitido que sua posição social como oficial do exército romano e homem proeminente em sua comunidade o impedisse de ser batizado. Seu status poderia tê-lo deixado orgulhoso ou com medo do que as pessoas diriam, mas ele não deixou que isso impedisse. Parágrafo 12. O que ajudou Cornélio a se batizar? Cornélio tinha muito temor a Deus, orava constantemente e estava determinado a adorar Jeová junto com sua família. Ao ouvir as boas novas, demonstrou fé em Cristo e foi imediatamente batizado, não deixando que sua posição social o impedisse. Parágrafo 13. O que podemos aprender com o exemplo de Cornélio? Cornélio nos ensina a não permitir que a posição social ou as mudanças que temos de fazer nos impeçam de servir a Jeová. Ele foi humilde, obediente e agiu sem demora quando aprendeu a verdade. O exemplo deles demonstra que Jeová abençoa aqueles que depositam fé nele e fazem as mudanças necessárias para viver de acordo com seus princípios. Parágrafo 14. Como você pode imitar o exemplo de Tsuyoshi? O exemplo de Tsuyoshi me ensina que vale a pena fazer mudanças no trabalho para agradar a Jeová. Embora seu trabalho envolvesse a participação em rituais religiosos que não estavam em harmonia com a Bíblia, ele teve a coragem de rejeitar essas práticas e Jeová o abençoou, permitindo-lhe manter seu emprego sem comprometer a sua fé. Isso nos lembra que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuidará de nossas necessidades. Parágrafo 15, no subtópico, os coríntios decidiram se batizar. Que desafios alguns em Coríntio tiveram que vencer para se batizar? Os habitantes de Corinto enfrentaram vários obstáculos significativos para serem batizados. Eram conhecidos pelo seu materialismo e pelo seu estilo de vida imoral, cheio de práticas contrárias às normas de Jeová. Parágrafo 16. O que ajudou os coríntios a se batizar? Foi o poder da palavra de Deus e do seu Espírito Santo que agiu para transformar completamente a vida deles. Parágrafo 17. O que podemos aprender com o exemplo dos coríntios? O exemplo dos coríntios nos ensina que, mesmo que enfrentemos hábitos ou práticas arraigadas que vão contra os princípios bíblicos, não devemos desistir ou pensar que não podemos mudar. Eles deixaram para trás vícios e comportamentos imorais para seguir a Cristo e serem batizados, demonstrando que, com a ajuda de Jeová e de seu Espírito Santo, é possível transformar nossa vida. Parágrafo 18. Como você pode imitar o exemplo de Mônica? O exemplo de Mônica nos ensina que, com a ajuda de Jeová, é possível deixar para trás hábitos e práticas inadequadas para dar o passo em direção ao batismo. Apesar de lutar contra entretenimento impróprio e o uso de palavrões, Mônica encontrou forças na oração e confiou que Jeová estava sempre pronto para ajudá-la e orientá-la. Parágrafo 19, no subtópico, sua fé pode mover montanhas. Parágrafo 19. O que pode ajudar você a mover montanhas? O que ajudará a superar obstáculos, por maiores que sejam, é a fé em Jeová e no seu poder. Jesus ensinou que a fé é capaz de mover montanhas. Isso nos lembra que, com confiança em Jeová e oração sincera, Ele dará a força e a orientação necessária para superar qualquer barreira que se interponha no caminho do batismo. Nós temos uma segunda ilustração que mostra ali numa assembleia um grupo de irmãos e irmãs muito felizes aplaudindo quando os recém-batizados passam por eles. Nunca duvide que Jeová o ama e que você
faça parte da família dele. Parágrafo 20. Como os exemplos do passado e atuais mencionados nesse estudo ajudaram você? Os exemplos dos cristãos do primeiro século, como os samaritanos, Saulo, Cornélio e os coríntios, juntamente com os dos tempos modernos, como Rubem, Ana, Itsioshi e Mônica, encorajaram-me a motivar-me a superar qualquer obstáculo ao batismo. As experiências deles mostram que, com fé, esforço e ajuda de Jeová, é possível superar dúvidas, oposição, preconceitos ou mau hábitos. Vamos agora às 3 perguntas finais. O que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que aprendemos disso? De acordo com os samaritanos, aprendi que eles aceitaram humildemente a mensagem das boas novas e foram rapidamente batizados. Eles não permitiram que diferenças culturais ou religiosas os impedissem. Seu exemplo me ensina a agir com decisão quando conheço a verdade. Agora, de acordo com Saulo e Cornélio, ambos os homens tinham posições sociais proeminentes, mas não permitiram que isso os impedisse de se achegarem a Jeová. Saulo, embora fosse um perseguidor dos cristãos, mudou completamente a sua vida, e Cornélio, apesar de ser um oficial romano, deixou-se guiar pelo Espírito de Deus. Eles me ensinam que ninguém está longe demais para mudar e que Jeová valoriza um coração sincero. Agora, de acordo com os coríntios, muitos deles viveram numa vida muito distante dos padrões de Deus, mas fizeram grandes mudanças para agradá-lo. Esse me ensina que, com a ajuda da Palavra de Deus e do seu Espírito Santo, qualquer vício ou prática incorreta pode ser superado, por mais difícil que pareça. Espero ter ajudado os irmãos e até uma próxima oportunidade, meus irmãos. Abraço, meus amados.